Hoje é dia 17 de maio de 2021, são 10 horas. Nós estamos num grupo de estudos sobre a CPI da pandemia. Nós vamos falar sobre as finalidades e aspectos jurídicos, né? Bom dia a todos. O pessoal que está presente, se quiser se apresentar aí, se nominar, por favor. Doutora, quer começar com a senhora? Primeiro as mulheres. Sim. Eu acho importante, né, a gente falar que nós escolhemos esse tema justamente porque é algo que está em alta, né, e que é importante a gente, pelo menos, ter um conhecimento geral sobre o que é, como vai acontecer, quais são as suas consequências, né? Então, como comissão, a gente achou relevante pincelar os principais aspectos jurídicos aí do que se dá aí a comissão parlamentar de inquérito, para que assim para contribuir para a interpretação, para o entendimento do que vem acontecendo aí com a CPI da Covid. Acho interessante que existem 3 requisitos, né, para a instalação de uma CPI. Bastando a existência desses 3 requisitos, é legítimo a instalação da CPI. E segundo o STF, esses 3 requisitos a existência de 1/3 dos votos dos membros das casas legislativas, a indicação de um fato determinado a ser apurado, nesse caso, a pandemia, né? E a definição de um prazo certo para sua duração. Né? E no caso da CPI da Covid, se eu não me engano, foram 90 dias. Então, para a jurisprudência pátria, existindo esses 3 requisitos, não há como impedir, impedir que uma CPI seja instalada. O doutor João preparou um material em que, basicamente, nós pincelamos qual é a separação dos poderes, né, o porquê o poder legislativo se coloca num papel de fiscalização, qual a importância de uma CPI dentro dessa função de fiscalização e controle do poder legislativo, e também, de maneira pormenorizada, os detalhes, né, as características do que é uma CPI. Não sei se o doutor João já quer apresentar. Vamos lá, doutor. Bom dia. Estou vendo que a gente tem mais outros 3 membros. O doutor Delben, a gente já teve o prazer da presença dele aqui antes. Tem o Milton e o Robson. Doutor João, o som está muito baixo. Tá melhor? Agora melhorou. Meu microfone ele não está muito bem. Então, assim, sejam bem-vindos, tá? Eu preparei uns slides bem com as informações principais, tá? A ideia da gente hoje não é falar da questão política em si da CPI, mas sim dos aspectos jurídicos e aspectos técnicos mesmo da CPI, tá? Então, para quem não me conhece, das pessoas que estão aqui, meu nome é João Paulo, eu sou procurador legislativo, faço parte da Comissão de Direito Administrativo da OAB aí de São José do Rio Preto. O sotaque é diferente porque eu sou baiano, tá? Então, vamos lá. Eu não sei, qual o nome do colaborador que está aqui com a gente hoje? É Luiz, doutor. Luiz, tem como eu compartilhar aqui o material? Tem sim, doutor. O senhor já está habilitado para poder estar compartilhando tela, tá bom? Certo, tudo bem. Então tá, eu só vou abrir aqui. E assim, pessoal, esse material, para quem quiser, tá? Eu posso disponibilizar por e-mail, vou deixar O som está muito baixo, não dá para ouvir o doutor. Não sei se é o meu tá problema melhor? com vocês. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou entrar com o áudio do celular,
Daí fica melhor, então. Eu estou conseguindo ouvir. Tá. Alguém mais está tendo problema em ouvir? Doutor, tá bem baixo mesmo, viu? Tá. Então, um momentinho, por favor. Deixa eu só abrir aqui o Zoom pelo celular. Só um momento. Deixa eu aproveitar que o colega, então, está se conectando aí, cumprimentar o doutor Marcelo Zola, nosso coordenador da Comissão de Direito Administrativo, o doutor João Paulo vai ser nosso palestrante, a doutora Mislene também, além do Luiz, nosso colaborador, doutor Zé Luiz Delben, que está sempre nos eventos da OAB, doutor Robson Toledo, doutor Milton Filho, doutora Ana Clara. Muito bom dia a todos e todas. Doutor, um grande abraço, bom dia. Fico muito feliz pela presença do senhor aí. Prazer é meu. Então tá bom. Ó, o ministro, não pode dirigir e ficar no telefone, hein, ministro? Meu amigo, meu presidente Henry, não, nós estamos só acompanhando aqui, viu? Não vou, Tá não, bom. vou só ouvir. Estou vendo em o Odinei também. Agora vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Agora Perfeito. sim. Aproveitar, então, doutor João Paulo, cumprimentar o doutor Odinei Bianchim, nosso conselheiro seccional, nosso ex-presidente, nosso sempre professor. Bom dia, prazer ver vocês. Está dando algum tchutchu aqui, deixa eu ver. Não, normal, está aparecendo aqui uma mensagem da comissão, está tudo certo. Só para dizer, viu, pessoal, que se eu sair não é falta de educação nem desinteresse. Eu, infelizmente, estou na sala de espera de uma audiência e uma audiência virtual já começa. Tem que pôr o paletó, inclusive. Esses dias eu tomei uma bronca de um juiz porque compareci numa audiência desse jeito aqui. Então, tem que botar paletó. Falei, opa, que coisa importante. Então, pessoal, bom trabalho para vocês aí. Prazer ver todos aí, viu? Para nós, doutor Odinei, obrigado pela presença. Doutor Odinei, um grande abraço. Fico feliz pelo comparecimento do senhor. Prazer é meu, Zola. Estou sempre a posto. Sendo possível, estamos aí, querido. Tá bom, obrigado. Doutor, quem mais quer falar? Mais alguém? Nunca pergunte isso num grupo. Nunca pergunte isso num grupo de advogados. O doutor João, quer começar a explanação, doutor? Vamos começar sim. Eu só quero corrigir que eu não sou palestrante, não, tá? Só sou mais membro da comissão. Eu só vou colocar algumas coisas, algumas informações que eu juntei aqui nos slides para ficar de forma mais didática, tá? Então, assim, quem quiser se manifestar, contribuir com alguma informação, como eu falei, que não é uma palestra, é um grupo de estudo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender é a própria organização política administrativa, né, trazida pela Constituição, nos termos do artigo 18, onde fala que a República Federativa do Brasil, ela compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, onde todos são autônomos, mas sempre respeitando os limites e princípios de regras do Estado Federal. Dentro dessa autonomia, a gente tem os elementos da auto-organização, autolegislação, a autoadministração, tá? E autolegislação. Então, assim, eu fiz essa planilhazinha só para a gente ter uma visão geral dos entes da federação e os poderes, para a gente entender que o poder executivo ele está em todos os entes federados, né? Então, a gente tem a União, os estados, o Distrito Federal e municípios. No caso do Poder Legislativo, a gente tem, no âmbito da União, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o conjunto dos dois é o Congresso Nacional. Nos estados, temos a Assembleia Legislativa, Distrito Federal, a Câmara Legislativa, e nos municípios, a Câmara dos Vereadores.
No caso do Poder Judiciário, a gente não tem o Poder Judiciário municipal, né? Então, a gente teria os órgãos federais, estaduais e distritais. Dentro disso, a gente tem a questão da organização dos poderes, onde os poderes... A organização dos poderes, que são independentes e harmônicos entre si, que são o legislativo, executivo e judiciário, que é a questão do princípio da separação dos poderes, mas esse princípio ele não é um princípio absoluto, né? A gente tem o que é mais conhecido como o sistema de freios e contrapesos, que é o check and balance. Tá? E dentro das funções desses poderes, a gente pode elencar aí as funções típicas e as funções atípicas. Tá? No caso do Poder Legislativo, a gente tem como função típica a inovação da ordem jurídica por meio do processo legislativo, que são os artigos 59 a 69 da Constituição, e a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que está entre os artigos 70 e 75 da Constituição. No Legislativo, a gente também tem as funções atípicas, que é a função executiva e de administração, a função jurisdicional ou de julgamento, no caso aí do julgamento do presidente da República pelo Senado, no caso dos crimes de responsabilidade. Tá? No Poder Executivo, como função típica, temos a prática dos atos de chefia do governo, e como funções atípicas temos aí a legislativa, jurisdicional ou de julgamento. No caso da legislação, da função atípica legislativa, a gente pode ver aí as medidas provisórias, como um exemplo, e no caso da jurisdicional ou de julgamento, o próprio julgamento dos servidores, né, no caso de processos administrativos disciplinares. No Poder Judiciário, como função típica, a gente tem o julgamento, aplicando a lei no caso concreto, de modo a resolver os conflitos de interesse. E como função atípica, executiva, administrativa e a legislativa também, né, que ele tem a questão da elaboração dos regimentos internos. Daí, mas entrando sobre as comissões parlamentares, é importante a gente falar que não é apenas a comissão parlamentar de inquérito. Né? As comissões parlamentares são órgãos de natureza técnica destinados a examinar as propostas legislativas e emitir parecer, tá? Pareceres determinados. A gente tem 4 tipos de comissões, que são as permanentes, as temporárias, exclusivas e as mistas. As comissões permanentes são as criadas durante um período indeterminado. A gente tem como exemplo as comissões de Constituição e Justiça, temos, por exemplo, a comissão de Finanças. A gente pode ver isso bem visível na própria Câmara de Vereadores de Rio Preto, que tem várias comissões. Né? As temporárias, que é o caso, por exemplo, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que são criadas para fins específicos e por prazo determinado. E as exclusivas, quando é só do Senado ou só da Câmara de Deputados, e as mistas, que é o conjunto, né? É a junção do Senado e da Câmara, que no caso o Congresso, onde pode existir essas comissões. A própria CPI ela pode ter uma formação mista, nesse caso. E nos termos da Constituição, a CPI, ela, como a doutora Mislene falou, ela tem alguns requisitos, né? A gente tem aqui na linha B, que eu coloquei no slide, que são criadas por um terço, né? Por requerimento de um terço dos seus membros. Aí a gente tem que pensar que é um terço, por exemplo, da Câmara dos Vereadores de Deputados, um terço do Senado, se for exclusiva, e, no caso, se for mista, um terço do Congresso. Tá? A CPI ela terá poder de investigação próprio e autoridade judicial, além de outros previstos. Porém, a CPI ela não pode praticar atos propriamente jurisdicionais. Mais à frente eu vou dar mais exemplos sobre essas limitações da CPI. Tá? Para apuração de fato determinado, ou seja, é o objeto da CPI, e por prazo certo. Como eu falei, ela é uma comissão temporária. E as suas conclusões, se for o caso, ela vai ser encaminhada pelo Ministério Público, já que a CPI ela não tem esse condão de se apropriar das práticas e atos jurisdicionais. Aí eu coloquei um quadro só para a gente entender mais ou menos o que pode e o que não pode dentro da CPI, porque é justamente a polêmica que a gente vê desde a criação da CPI da pandemia, né?
Inicialmente teve a questão da determinação pelo STF, né, da abertura da CPI, porque já tinha um requerimento de 1/3 para sua abertura. E dentro da CPI, ela pode quebrar o sigilo fiscal, bancário e de dados, ela pode ouvir testemunhas e, se for o caso, determinar a condução coercitiva, mas aí fica garantido o direito de silêncio, realizar exames periciais, busca e apreensão de documentos e ouvir investigados ou indiciados, mas também fica garantido o direito ao silêncio desses investigados e indiciados, que é o caso, por exemplo, da HC que a gente viu agora, né, impetrado pelo Pazuello. Então, dentro dessa garantia do silêncio que foi feito esse julgamento. E na CPI não pode determinar busca domiciliar, determinar interceptação telefônica, que é diferente do sigilo dos dados telefônicos, né, que são aqueles dados pretéritos em lista, tá? Determinar prisão, salvo em flagrante, que foi outra confusão que teve esses dias na comissão, né, quanto à questão das mentiras contadas pela testemunha. Tá? E, por ser meramente inquisitiva, não se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, como não tem esse princípio, essa questão jurisdicional da CPI, ela tem essa característica inquisitiva, a gente não tem a aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Daí, pelo princípio da simetria, o princípio da simetria é aquele princípio que precitua que há uma relação simétrica entre as normas jurídicas da Constituição e as estabelecidas nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios, dentro do poder da auto-organização, né, auto-administração, dos entes federados. Assim, dentro desse princípio, a Constituição ela adota vamos dizer assim, a paridade, né, dos requisitos da formação das CPIs. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, que na Constituição a gente tem os requisitos no artigo 58, na Constituição Estadual aqui de São Paulo a gente tem os requisitos no artigo 13, na CPI, e na Lei Orgânica de Rio Preto, no artigo 22. A gente vai ver que praticamente os requisitos são os mesmos da abertura da CPI. E eu falo aqui mais ou menos qual a importância das CPIs, né? A gente fala que, assim, dentro dos poderes que eu apresentei mais cedo aqui, que o do Legislativo tem as funções típicas e atípicas, e dentro da função típica do Legislativo, que é a de fiscalização, a gente tem a necessidade do interesse da sociedade, né? Então, assim, a Casa do Povo, ele tem essa necessidade de fiscalizar se realmente os atos administrativos, se a legislação está sendo aplicada, porque dentro dessa necessidade é formada uma política pública entre os poderes, né, principalmente no poder executivo. Eu coloquei aqui do lado mais ou menos o que seria o ciclo da política pública, onde a gente tem uma avaliação dessas necessidades, a formação de agenda, a formação da própria política, a tomada das decisões do governo, né, do poder executivo e dos demais poderes dentro das suas funções, e a implementação da própria política. Então, colocando dentro da conjuntura da pandemia, a gente tem a necessidade de combate dessa pandemia. Foi criado a agenda, foi criado políticas públicas de combate, e aqui a gente não vai falar da questão da eficiência ou não. Como a gente disse desde o início, a gente não vai falar dos aspectos políticos, e sim dos aspectos técnicos, tá? Então, dentro dessa implementação dessa política, a gente viu que tiveram várias ações, por exemplo, a compra dos insumos, as contratações de médicos pelo programa Mais Médicos, tivemos a criação de leis, né, como a Lei 13.979 para o combate à pandemia, e outras leis também dentro, por exemplo, da relação trabalhista, né? A última foi a Lei 14.151, salvo engano o número, questão das grávidas. Então, assim, a gente tem a edição de medidas provisórias, todos esses atos, sejam legislativos, executivos, são propriamente tidos como atos de políticas públicas de combate a uma necessidade, no caso de um problema que a gente está tendo da pandemia, nesse caso. E
dentro dessa política que foi implementada, dessas ações que foram implementadas, houve essa necessidade de verificar se teve desvio de finalidade, se houve ineficiência ou mau planejamento dessas políticas. E daí a necessidade e a importância da CPI, para verificar se houve dano ao erário, prejuízo à sociedade. Então, assim, a CPI nada mais é do que uma das ferramentas utilizadas para a consecução da função típica do legislativo, que é de fiscalização. Tá? Então, foi mais ou menos esse contexto que eu trouxe, né, nesses slides. Quem quiser esses slides, eu posso disponibilizar depois por e-mail. Vou deixar meu e-mail aqui no chat do Zoom. Tá? E vou passar a palavra para os demais membros, para saber se querem acrescentar alguma coisa, se tem alguma dúvida quanto à formação, quanto aos requisitos da CPI. Tá? E obrigado aí pela atenção. Doutor, parabéns, foi excelente. Eu não sei se o doutor Odinei ainda está presente, sobre a questão do habeas corpus. O doutor também atua muito na área criminal, né? O doutor quer falar alguma coisa sobre a necessidade desse HC em CPI contra a arbitrariedade, etc. Se o senhor quiser falar alguma coisa, nós estamos aqui, doutor. Eu acho que tem sido usado com muita frequência, e isso aí começou bem antes essa prática começou bem antes da própria investigação da Lava Jato. Já lá no mensalão, as pessoas que eram arroladas como testemunha ingressavam com um HC preventivo quando chamadas para depor nas CPIs, com a possibilidade de se recusar a responder alguma pergunta, considerando que eventual pergunta ou eventual resposta poderia autoincriminar o interrogado. Eu acho que isso é um direito constitucional, independentemente de garantia estabelecida em qualquer medida liminar judiciária, né? Eu vou fazer uma correlação disso. Não faz muito tempo, não. Algum tempo atrás, eu recebo uma intimação para depor no inquérito policial. Eu fui lá no inquérito policial e digo para o delegado, olha, eu estou impedido de me pronunciar sobre esses fatos, porque eu atuei profissionalmente, eu tomei conhecimento desse fato na minha atividade profissional. Ele fez uma série de ponderações, que não chegaram a ser ameaças, mas, digamos, uma certa advertência, mas não teve dúvida, botou no relatório que eu me recusei e tal, e o promotor me arrolou como testemunha. Eu fui à audiência, já na fase judicial, e me posicionei do mesmo modo. Eu não vou depor sobre isso, eu tomei conhecimento desses fatos. No exercício da minha profissão, eu estou impedido de falar sobre eles nesse aspecto, né? O juiz me dispensou imediatamente, consignou isso na coisa, e o promotor me deu uma explicação que me pareceu razoável. O doutor, desculpa ter arrolado o senhor como testemunha, mas o senhor disse o senhor fez essa afirmação na polícia sem nenhum contraditório. Eu gostaria que o senhor comparecesse em juízo para fazer essa mesma afirmação perante o juízo. E aí sim, com o contraditório instaurado. Porque a parte contrária, o réu pode dizer, não, jamais conversei com ele sobre isso profissionalmente. Bom, enfim, eu posso produzir prova em sentido contrário, não há, muito obrigado, o senhor me desculpe. E eu fiquei puto de ter ido lá na audiência, sempre já tinha declarado isso na polícia. Então, vamos fazer uma correlação com isso. A CPI é um órgão investigatório. Eles falam lá num certo contraditório, mas esse contraditório é mitigado. A questão
será resolvida mesmo na instância julgadora, que não é essa, não é na CPI. A instância julgadora poderá ser no Senado, um eventual impeachment, e poderá ser num tribunal competente ou numa vara criminal competente. De modo que ali eu não vejo problema nenhum para o sujeito comparecer e falar, olha, sobre isso eu não posso falar. Seja porque eu tomei conhecimento disso em razão da minha atuação profissional, como era o meu caso, seja porque eu posso dar uma resposta aqui que pode me autoincriminar. Então, eu não vejo necessidade. O que acontece ali é que, na verdade, o habeas corpus se faz necessário em razão da atitude arbitrária que os membros da comissão, das comissões parlamentares de inquérito adotam, porque decretaram a prisão de pessoas ali. Eu me lembro disso. E vou dar. Então, parece que o HC se faz necessário não em razão da questão jurídica em si, mas em razão do comportamento dos membros que integram a comissão. Porque esses dias, um pedacinho que eu fiquei ouvindo pelo rádio, quando eu estou dentro do carro, eu ligo o rádio. Eu não sei qual das pessoas estavam depondo, não prestei atenção, dirigindo dentro do carro, mas me chamou a atenção o fato de que o advogado pediu a palavra pela ordem e o presidente da comissão, o advogado que acompanhava alguém que depunha lá, tá? Não sei se testemunha ou investigado. Eu acho que era um dos ministros da saúde aí do governo Bolsonaro. Acho, não tenho certeza. Não, me lembrei, era o representante da Pfizer. O representante legal da Pfizer estava depondo, ele foi acompanhado de advogado. E o advogado pediu a palavra pela ordem, olha o arbítrio. Doutor, aqui advogado não tem a palavra pela ordem, não, só tem a palavra pela ordem senadores. E não deram a palavra para o sujeito se manifestar sobre uma matéria de fato. Quer dizer, num desrespeito à prerrogativa profissional do advogado, que eu tenho certeza, a Comissão de Prerrogativa Nacional deve ter tomado alguma medida contra isso aí. Se não tomou, deveria tomar. Por isso que eu acho que o HC é necessário, viu Zola? Dentro da linha do que o que abunda não prejudica. Muito obrigado, doutor. Doutor Henry, o senhor viu que é bom ter professor aqui, né? Exatamente, doutor Marcelo. Doutor Odinei advogado. Doutor Odinei é o nosso Pontes de Miranda rio-pretense, né? Porque ele caminha aí pelas áreas do direito com a mesma facilidade que ele fica no direito civil, que é a cadeira que ele ministra aula na Unesp, não é? Em Franca, e foi meu professor de direito civil aqui em Rio Preto também, mas ele caminha muito bem pelo direito penal, pelo direito constitucional, aí fica fácil, né? Sempre bom para aprender, haja vista aí também a excelente explanação do doutor João Paulo. Exato. O doutor Delbem, o senhor quer fazer alguma ponderação? Está sem som, Delbem. Eu só queria compartilhar aí, que vocês compartilhassem conosco algumas experiências desse tipo de, hoje ao Paulo, ao Marcelo, o que tem tido de experiência a nível municipal. Aplicabilidade desta CPI, se tem tido algumas experiências, em quais cidades, em quais regiões, e como foi a conduta, mais ou menos. Compartilhar essas experiências a nível local. O doutor, com a CPI agora, com essa CPI, e com tudo sobre a pandemia, estão acontecendo várias por todo o Brasil. A gente tem notícia disso, que está sendo um meio muito usual, até mesmo pela oposição, né, dos atuais prefeitos. Então, eles usam esse argumento esse método aí de CPI, até para promover o desgaste político dos prefeitos, né? E vem trazendo esses fatos, instaurando CPIs aí em todo o Brasil. Agora, essa ideia dessa nossa estudo hoje sobre CPI da pandemia é justamente para isso, para que essa live fique aí, tenha conhecimento, tenha divulgação, para quando houver CPIs, mesmo os integrantes da CPI no Poder Legislativo
quanto as pessoas que são investigadas, etc., tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre os aspectos da legalidade de uma implantação de uma CPI, né? E a extensão dela. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vi que tem bastante gente aí que está participando. Só completando a pergunta, Marcelo, e ao João Paulo, qual o prazo limite máximo dessa durabilidade dessa CPI que se permite hoje? Doutor João, o senhor quer falar alguma coisa? Ou a doutora quer usar da palavra? Eu posso falar aqui, até complementando o que o doutor Marcelo falou, realmente já está existindo esse movimento, né, da abertura de CPIs nos entes, né, principalmente nos municípios. Quanto à durabilidade da CPI, doutor Delben, isso vai variar de acordo com cada regimento interno, tá? Por isso que é sempre importante a gente, além da lei, porque a lei orgânica no município, assim como a Constituição Estadual, ela vai te trazer os requisitos mínimos, tá? Mas a operacionalidade da CPI, ela vai estar dentro do regimento interno de cada casa. Então, assim, não tenho como falar qual vai ser o prazo, porque isso vai depender, além do regimento, do próprio ato que instaura a CPI, tá? E é muito importante também a gente lembrar aqui que o doutor Odinei falou, até para reforçar a extensão, né, do resultado da CPI, vamos dizer assim. No momento que o relatório da CPI é encaminhado para o Ministério Público, ele pode acontecer de vir uma ação civil pública, ou ele pode vir também uma ação criminal. Depende muito, porque assim, tem a questão da improbidade administrativa, né, e incomunicabilidade das esferas. Então, a gente pode ter aí tanto a demanda administrativa quanto a judicial, e elas podem ou não se comunicar, dependendo do resultado. E, além de tudo, ter também esse julgamento político, vamos dizer assim, que é a questão do julgamento pela própria casa, né, que é aquela função atípica do legislativo. Então, é sempre bom, além do conhecimento da CPI, ter o conhecimento também da lei de improbidade. A gente tem a questão, por exemplo, da própria lei de licitações, já que a maioria das implementações das ações da política pública é via contratação pública, e lembrando que tem os crimes de licitação, assim como também tem os crimes previstos no Código Penal e a própria lei de improbidade. Então, são dispositivos legais que a gente tem que ficar bem atento no caso da conclusão do relatório da CPI. Doutor Delben, essa CPI que está em andamento, a Câmara Federal, ela tem no seu regimento interno, parece que o prazo de 120 dias e prorrogável por igual período. Doutora Mislene, quer falar alguma coisa? Alguma outra colocação, doutora? Não, acho que nós cobrimos bem, né, as premissas, os objetivos aqui com esse grupo de estudos, que é dar esse aspecto geral, técnico, jurídico sobre as comissões parlamentares de inquérito. Então, conseguimos demonstrar que é um valioso instrumento do exercício da função fiscalizadora do Legislativo, tem os seus requisitos de forma, de tempo, de substância para sua instalação, como mencionado, o requerimento de 1/3 dos membros da respectiva casa. Tem que ser instalada por um prazo certo e determinado, né? E para apuração de um fato determinado. Evidentemente, tem que investigar atos do poder público e de interesse público, tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, isso significa que pode determinar diligências, convocar testemunhas ou indiciados, assim como está brilhantemente escrito nos slides aí do Dr. João. Então, acho que a gente conseguiu aí dar uma boa pincelada do que é a CPI, quais suas consequências, como ela se dá, contribuindo aí para o debate, para o conhecimento sobre o assunto. O importante dizer assim, né, que a CPI é um instrumento democrático, não é, doutor Odinei?
inclusive previsto no âmbito da Constituição Federal e que, como foi falado no começo, assim, existem meios de controle, né? Por quê? Porque a gente vê, usualmente, os abusos acontecerem no âmbito de uma CPI. Então, tudo isso, habeas corpus, por quê? Porque tem-se notícias, né, como o doutor Odinei bem disse, de abusos que aconteceram no âmbito das CPIs. Então, são meios de controle, né, de um instrumento democrático, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que pessoas assim usam para fins políticos e que abusam do direito, e aí aonde existe a intervenção, seja do Poder Judiciário, para que não ocorram essas atitudes, né, que contrariem direitos e de todos que participam da CPI. Alguma coisa a mais? Alguém quer conversar? Quer fazer alguma pergunta? Doutor Marcelo, se me permitir só um pequeno complemento da resposta aí para o doutor Zé Luiz Delbem, de fato, como o doutor João Paulo colocou, a Constituição dispõe que o que vai ser apurado na CPI é fato determinado e por prazo certo. E, portanto, fica aí dentro da autonomia do Poder Legislativo definir o que é esse prazo certo. Mas há uma limitação, viu, Zé? A jurisprudência do STF e do TSE determinam que a CPI não pode ultrapassar a legislatura. Então, o Poder Legislativo pode fixar o prazo, mas ela não pode extrapolar a legislatura. Então, por exemplo, nossa legislatura agora aqui está há 1 ano e 7, 8 meses para 1 ano e 7 meses para acabar. Essa CPI não pode durar mais do que, então, 31 de janeiro de 2022, porque, curiosamente, né, essa é uma outra questão, o mandato do Executivo termina 31 de dezembro e o mandato do Legislativo termina 31 de janeiro. Exatamente. Zola, em cima disso, só mais uma observação para os colegas. Deixa eu dar deixa eu te falar. A última, tocou o celular. Uma última observação é o seguinte: não pode ser esquecido que a CPI, enquanto instrumento investigatório, como bem disse o João Paulo, ela busca apurar fatos que tipifiquem improbidade administrativa, até fatos típicos penais e, provavelmente, muito possivelmente, também investiga questões no âmbito administrativo. Perfeito. Instrumento de controle democrático, é necessário, está naquele sistema de pesos e contrapesos bem exposto pelo Canotilho, aí, o Henry conhece bem, um constitucionalista português que bem estudou essa questão de pesos e contrapesos. Ótimo. Acontece que é uma coisa que nós não podemos ficar desatentos enquanto advogados. Tal qual inquéritos policiais e ações penais, tal qual inquéritos civis para ações civis públicas, se a CPI, que é o instrumento investigatório, de largada se mostra abusiva, fora dos estreitos limites da capacidade investigativa permitida pelo sistema, ela pode ser trancada, se penal por habeas corpus, investigação de fato penal por habeas corpus, se investigação de fato completamente atípico, mas destinada à investigação da propositura de uma ação civil pública, com mandado de segurança, viu, pessoal? Então, é possível, sim, contra a CPI, a atuação do judiciário nesse sistema de pesos e contrapesos de controle do sistema democrático. É isso que eu acho que é importante para nós aí, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em CPIs absurdamente despóticas e não raras vezes para ser utilizada como palanque eleitoral. Puro palanque eleitoral. Aliás, todas são usadas como palanque eleitoral, a verdade é essa. Tá bom, pessoal? Então, HC e mandado de segurança quando se constituir de abuso de direito. É isso aí, doutor. Desculpa interromper, se me permitir, esse é um tema que eu gosto bastante, afinal de contas é relativo ao direito constitucional, né?
Aqui, pelo amor de Deus, sem entrar em nenhuma questão política, mas até a exemplo do que o doutor Ednei acabou de dizer, né? Se vocês assistiram algum dia, qualquer dia, não precisa ser nenhum dia específico, dessa atual CPI, a atuação do senador Renan Calheiros me envergonha. Né? Ele é muito mal educado, além de tudo. Né? Ele não deixa o depoente responder, acho que a título ali de fazer algum tipo de pressão. Eu acho a CPI ótima, tem que fazer mesmo, tem que investigar, tem que ter no mínimo um pouquinho de urbanidade, né? E ele está usando, obviamente, com essa conotação política, com certeza. É isso aí, doutor, é o que a gente vê, né? Foi o que o doutor Delbem indagou, se existe muito por aí, existe sim, doutor, e com essa finalidade, justamente de desgastar os atuais chefes do Poder Executivo, porque é uma questão nova, né? Essa questão da pandemia, um fato que é novo no mundo inteiro. Então, assim, todos os dirigentes, mesmo da área da saúde, não têm uma base, né, científica para debelar esse fato. E, com isso, os políticos usam como palanque, como o doutor Henry muito bem disse, e o que a gente está vendo diariamente nas que estão acontecendo por aí. Embora seja um instrumento democrático, que consta na Constituição Federal, mas que é usado nesse viés político. E só complementando o que o doutor João disse, realmente, doutor João, previsto na Lei de Improbidade, na Lei de Licitações, inclusive no Decreto-Lei 201, que pode ser avaliado, né, questões dos agentes políticos como crime de responsabilidade. Eu gostaria de saber, alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação a ser feita? Doutor Delbem, quer fazer alguma manifestação? Quero parabenizar todos, né, pelas intervenções, pela troca de experiência, e foi muito edificante para mim. Também agradeço. Agradeço a participação, agradeço ao Zola aí pela condução, o João Paulo pela exposição, os colegas, o EN pela sempre precisa intervenção. Prazer ver vocês. Mas eu tinha uma audiência, estava marcada para as 10h30, agora estão me chamando. Vou nela, tá? Você tem que botar o paletó. Minutinho só. Um abraço, um prazer em ver todos. Um abraço. Prazer, doutor. Eu também quero agradecer, doutor Marcelo, até pela presença das pessoas que estão aqui, que não tinham participado dos nossos outros eventos. É sempre bom a gente estar trazendo essas informações, né, esses debates, e até como título de sugestão, né, caso alguém tenha alguma outra sugestão, vamos dizer assim, de tema, né, para que a gente discuta nos nossos eventos, seria muito bom, né? Então, porque a ideia é a gente trazer essas informações de forma prática, para que a gente também possa utilizar no nosso dia a dia também, né? Porque o direito administrativo, ele faz parte do nosso dia. E até convidar quem não faz parte da nossa comissão, né, de direito administrativo, para poder ingressar, né, e contribuir. Doutora Mislene, quer falar alguma coisa? Não, queria agradecer também, achei muito proveitoso, foi muito frutífero o debate, o compartilhamento de informações. Acho que um grupo de estudos tem que ser assim mesmo, né? A gente trazer um tema e, a partir desse tema, cada um contribuir com alguma perspectiva, com alguma informação nova. E foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje, então achei muito legal e consequentemente, queria agradecer a presença de todos e a contribuição também de todos. E reforçar o convite do Dr. João, de quem tiver interesse em participar da nossa comissão, será muito bem-vindo. A gente sempre busca, de maneira regular, fazer reuniões,
encontrar temas que possam aí contribuir com a comunidade jurídica, contribuir com o nosso próprio conhecimento. Então, é um espaço muito, muito bom, um espaço muito enriquecedor de se fazer parte. Então, quem tiver interesse, estamos aí com as portas abertas para novos participantes. Só eu gostaria de lembrar que no dia 16 de junho, às 10 horas, nós vamos ter outro grupo de estudos. Dessa vez é sobre a nova lei de licitações. Já fica aí para quem quiser anotar, 16 de junho, às 10 horas, sobre a nova lei de licitações. Alguns aspectos interessantes, né? Porque é uma lei muito nova e tem muito que ser debatido, mas se vocês quiserem anotar, por favor, e nós precisamos somar experiências, né? Dos colegas que queiram fazer parte da comissão, são sempre bem-vindos, e tudo é para agregar, para trazer conhecimento, experiências novas. A Comissão de Direito Administrativo fica muito feliz da participação de todos vocês. Valeu, meus amigos. Um dia abençoado para vocês todos. Foi um prazer estar com vocês. Doutor Marcelo, vi que vocês ganharam aqui um novo membro de peso, né? Doutor José Luiz Delben já se candidatou aqui. Sou de peso, né? Tem 100 quilos. Para membro dessa importante comissão. Eu sou afeito aí à área do direito público, né? Minha formação inicial foi em direito constitucional, hoje estou estudando um pouquinho também direito tributário. Infelizmente, pelo cargo na diretoria, pelo menos por enquanto, não posso ser membro efetivo de nenhuma comissão, mas para mim vai ser um prazer poder participar de todos os debates aí e tentar aprender um pouquinho com vocês e contribuir eventualmente com alguma questão também. Então, em nome da nossa diretoria, do nosso presidente Marcelo Henrique, eu gostaria muito de parabenizar o Dr. Marcelo Zola pela organização do evento, doutora Mislene e Dr. João Paulo como membros da comissão e hoje expositores, parabenizá-los também aí pelas precisas colocações e agradecer a presença de todos e de todas aí em nome da nossa 22ª subseção da OAB. Doutor, muito obrigado. Ficamos muito assim, honrados com a presença de todos vocês. E é um aprendizado diário. Doutora Mislene, muito obrigado. Doutor João Paulo, muito obrigado. Doutor Delben, doutor Odinei, e assim, pelo senhor, né, doutor Henry Atic, nós agradecemos demais. Eu estou vendo outras pessoas presentes aí, acho que a doutora Fernanda Toledo, mais o doutor Robson, e, enfim, todos que estão aí, nós só temos a agradecer. E se for, assim, acho que, né, nós já estamos com 10 horas e 48 minutos, acho que podemos fazer encerramento, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu, da minha parte, eu tenho que agradecer e fico muito feliz pelo espaço da OAB. É uma oportunidade nova que foi criada, que vale muito a pena, e todos que estão participando. A gente fica muito feliz e muito honrado de todos que estarem aqui. Nós que agradecemos, meu amigo. Um ótimo dia para todos e para todas. Amém.